Olá pessoal, bom dia para vocês, tá? 23/1/2024, uma terça-feira. São agora 6 horas, tá aqui, ó, 6 horas e 59 minutos, né? Eu vou estar trazendo para vocês algumas informações, tá? Em minhas redes sociais, tá? Bruno Góes 95, eu vou estar falando sobre depressão, tá? Eu vou estar falando sobre depressão para vocês, coisa que eu já tive. Provavelmente, algum de vocês que estão me assistindo já teve ou tem, né? Ou, espero que não, mas as estatísticas dizem que muita gente ainda terá. Espero que não. Pela experiência que eu tive, é algo muito ruim. Tá aí minhas redes sociais, tá? Bruno Góes 95, vocês podem estar acompanhando. E eu vou estar falando sobre isso aí, ó, depressão em idosos. Por que doença ainda é difícil de ser diagnosticada? Tá aqui minhas redes sociais, né? Para vocês seguirem lá, curtir, comentar e compartilhar. Tá? Então é isso. Vamos falar sobre a depressão. Vamos falar sobre depressão, né? Uma situação ruim que vem acontecendo aí pelo mundo. E aí está minhas redes sociais. Vamos para a depressão. Vamos lá falar. Eu que já tive, né? Eu que já falei para vocês várias vezes nos vídeos que é uma experiência não boa, nada boa. Por 8 anos que eu tive depressão, 5 anos numa fase bem pesada e 3 anos numa fase mais leve. 5 anos numa fase bem pesada, onde eu ficava trancado em casa, 5 anos trancado em casa, só saía só para me alistar no exército, e ali passar 1 mês, 2 meses na escola e abandonava a escola, ou seja, depressivo, né? Estava numa situação bem pesada, aquela tristeza profunda, aquele desânimo, né? Aquele pensamento de você querer se matar e tal, coisa de depressiva na época. Tá? Que eu comecei ali, com 14 anos eu já estava dando indícios, com 15 eu já entrei na depressão, né? Então a fase pesada foi finalizando com o tempo, tá? E fui me recuperando ali já nos finais de 19 anos, me recuperei um pouco. Aí fiquei numa fase mais leve, né, da depressão, onde eu já, por que eu falo uma fase mais leve? Porque eu já passei a sair, né? Já passei por exemplo, a comprar algumas coisas, fazer compra. Eu já voltei para uma vida normal. Por isso que eu chamo essa fase final de uma fase mais leve. Até que eu me recuperei completamente. Hoje eu não tenho nada de depressão. Embora, né, pessoas acreditem que eu vou retornar ou se esforce para que isso aconteça, garanto a vocês, eu não volto mais a ter depressão. Eu não volto. Pelo menos nessa questão de pessoas tentarem fazer eu voltar. Nessa questão eu não volto. Agora, como eu nunca experimentei aquilo que o pessoal chama de luto, né? Que é a morte de um ente querido próximo, eu nunca passei por isso, né? Até o momento. E a única certeza que nós temos aqui na Terra sobre nós é que vamos morrer um dia. E eu não passei por um luto. Eu não sei como seria a minha reação, né, em perder uma pessoa próxima. Tá? Eu não sei como seria a minha reação. Aí eu já não sei se isso faria eu ter depressão. Espero eu que não, porque eu me considero hoje uma pessoa que, não como antes, eu já conheço um pouco mais essa questão da morte. Eu estudei um pouco sobre a morte e tal, para me preparar para algum tipo de notícia negativa. Claro, em relação aos pais, né, muita gente fica triste quando os pais morrem. Eu, sinceramente, sempre falei isso, né? Quem me conhece sabe que eu gostaria de morrer antes da minha mãe, né? Porque eu não gostaria de ver a minha mãe morrendo, né? Independente de qualquer coisa, né? Se ela não se entende comigo em questões ideológicas, políticas, né, ou religiosas, não importa, né? Se ali, né, eu prefiro ir antes, tá? Para não ver a pessoa que eu gosto. Imagine você ver a pessoa que você gosta morrendo, né? Deve ser uma coisa triste. Então, nesse caso do luto, eu não tenho experiência, tá? Então, eu prefiro morrer antes do que ela. Mas não é a gente que escolhe, né? Não é a gente que escolhe quem vai morrer antes e quem vai morrer depois, né? Mas, como eu já tenho experiência,
nessa questão de morte, eu estudo o assunto, principalmente pela Bíblia, tá? Que é o conhecimento mais importante que se tem a Bíblia. Então, eu sou hoje uma pessoa mais tranquila em relação a antes. Antes eu tinha medo da morte, eu achava que existia fantasma quando eu era adolescente, algo normal, né? Tem pessoas que até quando fica adulto acha que existe fantasma. Não existe fantasma. Fantasma não existe. Isso é papo furado, né? Respeito quem acredita, mas eu não acredito em fantasma. Bicho papão, né? Saci pererê, né? Lobisomem, isso não existe. Então vamos parar, né? Alienígena, em que sentido, né? Em que sentido? Mas voltando ao tema, para a gente não escapar do tema, para não dizer que eu estou aqui maluco, né? Coisa que a esquerda já gosta de me atacar, me chamar de maluco. A esquerda me chama de maluco todo dia. É no privado, é nas lives, é na rua, tudo que é lugar a esquerda me chama de maluco, por eu ser bolsonarista. Tô nem aí. Então vamos lá, vamos para a leitura, tá aí, ó. Depressão em idosos, BBC News, tá? BBC News Brasil. Por que doença ainda é difícil de ser diagnosticada? Para vocês que têm depressão, eu só peço uma coisa a vocês: se cuide, se cuide. O que me salvou foi a palavra. A palavra me salvou. Conhecimento bíblico. Ah, mas você não é muito conhecedor da Bíblia. Não importa, cara. O básico que você vai buscar de conhecimento já te ajuda. Comece pelo Velho. Comece pelo Velho Testamento. É um exemplo que eu dou a vocês. Comece pelo Velho Testamento. Termine o Novo. Você vai sair outra pessoa. Não estou dizendo aqui que é para você ler a Bíblia toda. Não é fácil ler a Bíblia toda. Tem que ter comprometimento. Ah, você fala isso agora, mas você é um pecador, você fala besteira, você xinga, você se estressa. Não estou falando de comportamento. Não estou aqui dizendo que eu sou santo. Estou dizendo o seguinte: quer sair da depressão? Leia a Bíblia. Pode ser alternado, uma folha aqui, depois já muda para outro livro, não tem problema. A Bíblia não tem isso, de você seguir a regra. Não, a Bíblia você pode ler a Bíblia um pouco em um livro, depois pula para o outro, depois volta. Basta fazer as anotações para não se perder. Mas retornando aqui ao tema, para não fugir do tema, vamos falar sobre a depressão. Vou ler só um pouquinho. Aqui é palavras, né? Vamos lá. Perdi o amor da minha vida, com quem estava há 45 anos. Então pronto, aí depressão relacionada a luto. Aposentada paranaense Maria Helena Barroso, de 64 anos, relembra assim a morte do seu esposo, em 2017, por causa de um câncer. Ela conta que abdicou de praticamente tudo para se dedicar integralmente por 14 meses ao companheiro, que tratava um tumor de pâncreas em estado avançado, tá? Estágio avançado. Para dar todo o meu amor, né, parei de frequentar minhas aulas de pilates e de hidroginástica que fazia com ele, de visitar amigas e ir à igreja, diz ela, no caso. No fim do tratamento, a família optou pelos cuidados paliativos em casa, e o esposo de Maria Helena partiu enquanto eles estavam de mãos dadas, uma última vez. Depois da morte dele, a aposentada foi diagnosticada com depressão e chegou a perder muito peso. De um dia para o outro, palavras dela, passei a morar sozinha, senti uma tristeza muito grande. Lembra ela, é assim que é a depressão. Ao mesmo tempo, passei a receber ligações e mensagens de WhatsApp por tentativas de golpes, depois que passei a receber a aposentadoria dele. Tá vendo? Ainda teve esse problema. Mudanças na rotina também contribuíram para que Maria Helena tivesse crise de ansiedade. Sempre vem algo junto com a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Ela conta que sentia uma angústia muito grande ao ter que assumir tarefas do dia a dia, que antes cabiam ao seu esposo, como tirar dinheiro no caixa eletrônico. Os filhos insistiram que ela buscasse ajuda médica, mas Maria Helena disse que acreditava na época que conseguiria se curar com a ajuda de sua fé. Exatamente, a fé. Mas tem que ser a fé no Criador, tá? Na Bíblia. Eu vou parar por aqui, depois vou trazer mais informações sobre essa questão, tá? Agradeço a todos vocês que estão em minhas redes sociais. Juntos somos fortes e até a próxima. Obrigado.